O que é ser judeu? Não estou fazendo essa pergunta do ponto de vista sociológico ou teológico, mas sim do ponto de vista filosófico e místico. Vamos então dar uma introdução para poder responder essa pergunta inusitada. O que é ser judeu? Na nossa introdução, vamos perguntar o seguinte: quem foi o primeiro judeu? Se você respondeu Avraham, errou. Avraham foi o primeiro hebreu. Avraham Haivri. Ivri, que vem do verbo lavor, atravessar. Porque Abraão atravessou para outra margem da humanidade. Da margem da idolatria para a margem do monoteísmo. Ele retomou o monoteísmo de Adão e Eva, de Caim e Abel e de Noé. Quem foi o primeiro israelita? E não confundamos israelita com israelense. Israelense é aquele que nasce na terra de Israel, no estado de Israel. E israelita é pertencente ao povo de Israel. O primeiro israelita foi Yaakov, foi Jacó. Por quê? Porque Jacó foi aquele que foi chamado também de Israel, pelo anjo da guarda de seu irmão gêmeo Esaú, Esav. Então, o primeiro israelita foi aquele que se chamou Israel, Jacó. Bem, indo por essa mesma direção, você já deve ter concluído que o primeiro judeu, portanto, foi Judá, Yehudá. O primeiro Yehudi foi Yehudá, o quarto filho de Jacó com Leia. Mas, afinal de contas, o que tem de especial esse quarto filho de Jacó, que acabou dando nome para todos os descendentes de Israel? E hoje praticamente é sinônimo. Hebreu, israelita e judeu são sinônimos. Mas por que o povo judeu acabou recebendo essa denominação? Se, na verdade, os judeus deveriam ser apenas os pertencentes à tribo de Judá. Como os reubenitas são pertencentes à tribo de Reuven, o primeiro filho de Jacó com Leá. Simeonitas, da tribo de Simeão, Shimon. Levitas, os filhos da tribo de Levi, o terceiro filho. Por que esta quarta tribo, esse quarto filho, recebeu esse mérito de nomear hoje todo israelita, virando sinônimo judeu de Israel e de hebreu? Muito bem. Nós precisamos então voltar para a história dessa família bíblica tão especial, a família de Yaakov, de Jacó, que, como nós sabemos, se abrirmos a Torá, no livro de Gênesis, no Bereshit, nós vamos ver que Jacó tinha 4 esposas. A esposa que ele amava, Raquel, a esposa que o seu sogro Labão, lhe deu de maneira enganosa e que ele a princípio rejeitava, mas que acabou amando também, Leá, irmã de Raquel, irmã mais velha de Raquel, e as 2 servas dessas 2 filhas de Labão, Bilá e Zilpá. Naquela família profética, uma família de profetas, se sabia já, tanto Jacó quanto as 4 esposas sabiam que se daria origem ao povo de Israel por meio das 12 tribos. Então, cada esposa, a princípio, tinha direito a ter 3 filhos. 3 vezes 4, 12. Acontece que Raquel, era a esposa mais amada. E Leá, sua irmã, a princípio rejeitada por Yaakov. E Leá reza para Deus com todas as suas forças, do fundo da sua alma, para que Deus
fizesse o seu marido amá-la. E Deus, vendo essa situação, de acordo com os nossos sábios místicos, faz então uma compensação. Rachel, a princípio, fica estéril e Leá começa a dar filhos a Jacó, a Yaakov. Então ela dá à luz o primeiro filho, Reuven, e ela nomeia esse filho, Ruben, com o sofrimento que ela sentia por ser rejeitada por seu marido. Reuven significa vejam filho, Reuben, querendo dizer agora eu dei um filho, homem, para o meu marido, todos vão ver e meu marido vai se orgulhar e vai me amar. Quando nasce o segundo filho, Shimon, vem da palavra shmiá, ouvir. Deus vai ouvir as minhas preces e meu marido vai me amar. E chamou seu nome Shimon, Simeão. Quando nasce o terceiro filho, a mesma coisa, chamou seu nome Levi, do verbo lelavot, acompanhar. Desta vez, com o terceiro filho que eu dou ao meu marido, ele vai me acompanhar. Quando chega o quarto filho, Leá, que era uma mulher justa, uma mulher honesta, santa, percebeu que a sua cota já havia terminado. E se ela estava dando à luz um quarto filho, significava que Deus a havia compensado pelo sofrimento que ela vivia de rejeição do marido. E de fato assim foi. Os nossos sábios místicos nos explicam que Deus tirou um filho de cada uma das 3 demais esposas e deu para Leá. Assim, Rachel, Bilá e Zilpá tiveram cada uma 2 filhos, ao invés de 3. E Leá teve 6 filhos, das 12 tribos de Israel. Só que ela, então, decidiu mudar o paradigma. Na hora de dar o nome ao seu quarto filho, ela disse a seguinte frase decisiva, importantíssima, paradigmática para todo o judaísmo. Apam ode et Hashem. Desta vez, agradecerei ao Eterno. Vatikra et shemo Yehudá. E chamou seu nome Judá. Senhoras e senhores, aqui está o cerne da nossa resposta. Leá colocou nesse nome, que vem da palavra lehodot, agradecer, reconhecer toda essa virtude. E que ela parou de reclamar, parou de dar nomes de sofrimento para os seus filhos e escolheu um nome que traz na sua essência o reconhecimento e a gratidão a Deus, a parte que lhe cabia. Ela percebeu que Deus a estava compensando pelo sofrimento e deu o nome a esse quarto filho de reconhecimento e gratidão. Yehudá significa aquele que reconhece e agradece. E assim foi a vida do próprio Judá, Yehudá, que sempre reconheceu seus erros e tudo que Deus fez de bom para com ele. Reconheceu e agradeceu. Essa característica foi transmitida para todos os descendentes da tribo de Yehudá. E principalmente para o seu descendente mais importante e proeminente, o rei David. David Amelech foi aquele que soube utilizar essa virtude na sua vida de maneira mais contundente. Por isso que ele se tornou o rei de Israel por excelência e a sua descendência a dinastia real eterna. E dele descenderá o Mashiach. Então, chegamos à nossa resposta. Filosoficamente, ser judeu significa ser alguém que reconhece e agradece o tempo todo por tudo que o eterno Deus, Criador do universo, nos faz a cada dia. É aquela pessoa que acorda de manhã e o primeiro pensamento e a primeira atitude, de acordo com a lei judaica, mas que ela faz isso de coração, é dizer Modé ani lefanecha. Eu agradeço perante a ti, Rei vivo e existente, que me devolveu a alma,
para que eu possa viver, trabalhar, atuar em todas as áreas humanas. Então, essa é a nossa resposta. Não existe acaso no judaísmo. Inclusive, o nome judaísmo vem de Judá. Acabou sendo o nome que designa o elemento humano. Hebreu é o termo com o qual a gente chama a nossa língua, o hebraico. Israel é o termo que a gente usa para a nossa terra. Mas o elemento humano é o judeu. Porque os descendentes de Jacó devem atuar como os descendentes de Judá, primordialmente. Aquele que nasceu com uma atitude de gratidão e reconhecimento e que assim ensinou seus filhos. Então, ser judeu, senhoras e senhores, é ser aquele que reconhece e agradece constantemente, acima de tudo, por tudo que Deus fez e faz por nós todo santo dia. Reflitamos sobre isso.